Gêneros textuais. Cartoon. O cartoon é um texto humorístico que usa a linguagem não verbal, combinada ou não com a verbal. Normalmente, retrata situações universais e atemporais, satirizando os costumes humanos. Quais são as características do cartoon? A primeira característica é um texto humorístico, que por sua vez pressupõe a crítica. Outra característica importante é que essa crítica não se refere a um contexto específico atual, por isso o cartoon é atemporal e trabalha com um mundo fictício. A tendência é o personagem ser sempre personagem. Focaliza ainda uma realidade genérica, relata um fato universal que não depende do contexto específico de uma época ou cultura, sendo assim atemporal. Temas universais como náufrago, o amante, o palhaço, a guerra, o bem versus o mal são frequentemente explorados em cartoons. São temas que podem ser entendidos em qualquer parte do mundo por diferentes culturas em diferentes épocas. É comum vermos a ausência de textos em cartoons. São os chamados cartoons pantomímicos ou cartoons mudos, onde a ideia é representada somente pela expressão dos personagens no desenho, sem que seja necessário o emprego de texto como suporte. No cartoon existe o interlocutor, que é cada uma das pessoas que participam de uma situação de comunicação. Vamos fazer uma atividade. Veja esse próximo cartoon e tente identificar os interlocutores. Pause o vídeo e identifique os interlocutores. Os interlocutores são uma professora de história que dá aula a respeito da Revolução Francesa e seus alunos. Em que consiste o humor do cartoon? O efeito humorístico é provocado pela quebra de expectativa entre a pergunta da professora e as respostas dos alunos. Vamos lá. Agora, tente analisar esse cartoon. Agora, resolva estas questões. No cartoon Vereda Tropical, quem são os interlocutores? Que pessoas ou grupos sociais a imagem e a fala de cada um deles pode representar? Como você interpreta a fala do segundo interlocutor? Qual dos interlocutores se refere a um contexto social e econômico mais amplo? E qual deles se refere a um contexto pessoal? Agora, as respostas. Quem são os interlocutores? E agora as respostas. Os interlocutores são um indígena e um homem de terno e gravata. Que pessoas ou grupos sociais a imagem e a fala de cada um deles podem representar? A imagem de um indígena e a sua fala podem representar o povo oprimido, as minorias sociais marginalizadas e as classes pobres. Já a imagem do homem de terno pode representar setores da elite, do poder, das classes sociais privilegiadas. Como você interpreta a fala do segundo interlocutor? A fala do homem de terno e gravata parece negar a realidade denunciada pelo indígena. Qual dos interlocutores se refere a um contexto social e econômico mais amplo? E qual deles se refere a um contexto pessoal? Vamos lá. O primeiro interlocutor referiu-se a um contexto social e econômico. Rico não fica preso. E mais amplo, no Brasil. O segundo referiu-se a um contexto pessoal. Eu já fiquei preso, referindo-se a dois elementos característicos da sociedade urbana, o trânsito e o elevador. Isso aí. Obrigado por assistirem e até mais.